Amém, irmãos? Vamos iniciar mais um dia de busca pelo Senhor Jesus, de busca pelo Espírito Santo. Que desde já você dê liberdade para que Ele entre na sua casa, entre no seu lar. Que não seja apenas um culto. Você não entre nessa live apenas para marcar a presença, apenas para dizer que você só está assistindo porque, não sei, o pastor pediu, te recomendaram, mas que você venha com o intuito de buscar o Senhor Jesus, e que você possa de todo o seu coração se quebrantar a Ele, se humilhar, se prostrar diante dEle, e que sua adoração não seja em vão, sua adoração não seja para o homem, não seja para você mesmo, mas que você busque o Senhor Jesus de todo o seu coração. Que você declare que Ele é bem-vindo na sua casa, que Ele é bem-vindo dentro de você. E que você abra o seu coração para receber mais dEle, para receber daquilo que Ele tem para falar com você, daquilo que Ele tem para falar dentro do seu coração. Convido você a fechar os seus olhos, entrar em comunhão, e desde já vai dando liberdade a Ele, vai agradecendo. Declare que você se coloca na presença dEle de todo o coração. Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença desde já, Pai, para Te agradecer por mais esse dia, por mais oportunidades, estamos em Tua presença. Senhor Jesus, nós queremos Te louvar, queremos Te bendizer, que a nossa vida seja para o Teu louvor e para a Tua adoração, Senhor Jesus. Não venhamos fazer nada se não for para receber a Tua presença. Senhor Jesus, declaramos que o Senhor é bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. Nosso coração é o Teu altar, nossa vida é o Teu altar, Senhor Jesus. Toma o Teu lugar dentro de nós. Toma o Teu lugar, Espírito Santo. Vai declarando que a sua vida pertence a Ele. Vai declarando que o seu lar pertence a Ele. A minha vida é Tua, Senhor Jesus. Ache em mim um coração disposto a morrer por Ti. Oh, Santo Espírito, a Ti seja toda honra, todo louvor, sempre, sempre. Queremos Te adorar, Te exaltar, Te bendizer, Espírito Santo. Não queremos nada além da Tua presença, Senhor Jesus. Acende o fogo dentro do nosso coração. Acende o fogo, oh Espírito Santo, vem. Oh Santo Espírito, Santo, Santo. Deixe esse momento para você louvar a Ele. Esqueça seus afazeres.
Vai louvando e engrandecendo o nome dele. Se prostre diante do Senhor Jesus. Seja atento ao que ele tem para falar ao seu coração. Oh, serele barabarabaia, sorelele malabacandelele. Espírito Santo, nós te desejamos. Nós nos colocamos à tua disposição. Santo Espírito Santo, Santo, Santo. Tu és bem-vindo, Espírito 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 Santo. Vem, toma o teu lugar, doce Espírito. Vem, toma o teu lugar, doce Espírito. Vem, toma o teu lugar, doce Espírito. Vem, toma o teu lugar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. 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 Vem, toma o teu lugar, doce Espírito. Vem, toma o teu lugar, doce Espírito. Vem, toma o teu lugar, doce Espírito. Vem, toma o teu lugar. Acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo nesse lugar. Vem me queimar, vem me queimar, vem me queimar com o teu fogo. Vem me queimar, vem me queimar, vem me queimar com o teu fogo. Vem me queimar, vem me queimar, vem me queimar com o teu fogo. Acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo nesse lugar. Vem me queimar, vem me queimar, vem me queimar com o teu fogo. Acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo nesse lugar. Acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo nesse lugar. Vem me queimar, vem me queimar, vem me queimar com o teu fogo.
Jesus. Nós queremos ser queimados por Ti. Acende a chama no nosso coração, Senhor. Vem nos queimar, vem nos queimar. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, vem. Inunda o nosso coração, Espírito Santo. Inunda o nosso lar, inunda a nossa casa. Oh, Espírito Santo, vem inundar. Vem inundar. Inunda, Espírito Santo. Queremos, Senhor Jesus, ser inundados por Ti. Senhor, vem nos queimar. Vem, Espírito Santo. Nós queremos Te adorar. Só Tu és Santo, Espírito. Só Tu és Santo, Jesus. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Espírito Santo. Vem, toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar em nós. Vai declarando o quanto você é dependente dEle, o quanto você necessita dEle. Acende a chama da adoração, Espírito Santo. Flua neste lugar. Abra o nosso coração, Espírito Santo. Nós queremos ser cheios, 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 cheios da Tua presença. Nossa vida é Tua, oh Espírito Santo. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu Te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus.
Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência é sua, a essência é sua, Jesus. A essência é sua, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor, que os olhos podem ver, queres meu coração. E estou voltando à essência da adoração, e a essência é sua, a essência é sua, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. Cada essência é sua, a essência é sua, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência é sua, a essência é sua, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência é sua, a essência é sua, Jesus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor, que os olhos podem ver, queres meu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência é sua, a essência é sua, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência é sua, a essência é sua, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência é sua, a essência é sua, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência é sua, a essência é sua, Jesus. Senhor Jesus,
que o nosso coração esteja aberto, Pai, para receber mais de Ti, que possamos estar atentos ao que o Senhor tem para falar conosco, que o nosso coração seja sensível àquilo que o Senhor tem para nos oferecer, Senhor Jesus. Que possamos ouvir a Tua voz falar conosco, Santo. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, manter essa essência nos nossos corações, ó Pai. Manter essa essência em nossas vidas, Senhor Jesus. Pai, que no nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua presença possa nos envolver nessa noite. E Pai, que mais do que nunca nesses dias o Senhor venha acender essa chama, a essência da adoração, a essência, meu Pai, da qual o Senhor tem colocado e plantado em nossas vidas. Meu Deus, que nós possamos nos ajustar, nos reparar, e assim, meu Deus, a cada dia mais voltarmos do ponto de onde o Senhor tem nos posicionado e nos colocado, e assim, meu Deus, nós avançarmos, nós seguimos adiante, segundo aquilo que o Senhor tem preparado para a Tua igreja, tem preparado para essas pessoas, tem preparado para o Seu povo. Pai, que possamos estar alinhados, ajustados, que possamos estar a cada dia mais abertos e se submeter ao Teu Espírito, se submeter ao Teu senhorio, mais do que nunca nesses dias, Pai. Deus, nós nos submetemos à Tua glória, à Tua presença, ao Teu Espírito, nos submetemos, ó Pai, neste momento ao Senhor, nos submetemos à Sua palavra neste momento, para poder receber da Tua parte, em o nome de Jesus. É o que nós oramos nesta hora, Pai, e assim te agradecemos, em nome de Jesus. E você diga amém, e diga graças a Deus. Uma boa noite a todos vocês, e que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Que bom nós nos encontrarmos aqui novamente, que bom nós estarmos aqui nessa noite, e nós ainda estamos nos ajustando, né, com toda essa tecnologia, estamos procurando nos aprimorarmos, e às vezes a gente ainda depende, né, de algumas coisas que precisam funcionar, mas eu creio que a gente vai se ajustando, mas eu creio de qualquer maneira que o Espírito ele estará e ele continuará atuando sobre as nossas vidas, e que ele continuará tocando as nossas vidas, amém? Então nós tentamos até entrar aqui pelo YouTube, para nós aqui está correndo tudo bem, nós vamos armazenar essa mensagem, né, lógico, e depois nós vamos disponibilizar também já lá no YouTube esse culto. E você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, que seja uma noite especial para todos nós, uma noite onde o Espírito Santo possa atuar nas nossas vidas, possa tocar em você onde você está neste momento. E eu tenho certeza que conforme vamos passando os dias, Deus ele tem trabalhado em nossas vidas, Deus tem tocado em nossas vidas, e é uma noite muito especial. Você já cumprimentou quem está com você nessa live? Você já deu aí uma boa noite? Então escreve aí boa noite, amados, dá uma paz do Senhor. Quem é mais crente, você dá uma paz do Senhor. Quem é mais assim, tradicional, reformado, você fala boa noite. E assim a gente vai seguindo, né? Cumprimente aí quem está perto de você. E o meu pedido, mais do que nunca, você já sabe, tira aquela foto, tá? Você assistindo essa live, acompanhando essa live, nos envie, por favor, para que depois nós possamos estar aí compartilhando como tem sido essa experiência, onde cada um está nas suas casas. Não é verdade? Nós estamos recebendo do Senhor. O bom é que a gente pode demorar no culto, sim ou não?
Pode ou não pode? Você está na tua casa, no teu aconchego, é ou não é verdade? Você está aí deitadinho, quietinho, opa, mas está funcionando legalzinho? Tá? Então tá bom. O bom é que você está aí na tua casa, né? Você está aí no teu aconchego direitinho, e de alguma forma, é claro, você está sendo aí tocado na tranquilidade, terminou o culto, você vai aí mais do que nunca, você chegar a sentar, não sei como é que vai ser o seu final de domingo, amém? Então eu espero que seja uma noite especial para mim, para você, para que a gente possa ser tocado pelo Espírito Santo, e eu tenho algumas coisas para transmitir para você, para passar para você, e eu espero que seja algo que o Espírito venha dirigir a nossa igreja. Eu tenho dito que eu tenho pregado nesses dias para a igreja, tenho pregado para a minha igreja, a qual eu sou líder, eu sou pastor dela, e a maneira como o Senhor tem nos direcionado para conduzir a nossa igreja. Mas é lógico que outras pessoas que estão se chegando, que faz parte da igreja ou não faz parte da igreja, podem também estar ouvindo, e de repente o Senhor venha falar e direcionar de alguma maneira sobre a sua vida, amém? Então que seja uma noite onde você venha abrir teu coração, receber daquilo que Deus tem para você, receber daquilo que o Senhor tem para a sua vida, receber de tudo aquilo que Deus quer nos liberar e nos preparar para esses dias que nós estamos vivendo. Mas antes de entrar na palavra, deixa eu dar alguns recados para vocês. Não se esqueça, né, dos seus compromissos. A igreja tem estado aberta há alguns dias para atendimento presencial, e também para quem quiser vir fazer uma oração, até mesmo matar a saudade, porque tem de gente que está vindo aqui, entra, olha, se emociona, e a pessoa até fala, alguns falam, pastor, a igreja aqui o espaço está até mais bonito, né? Fala, está mais bonito. Então tem pessoas que estão vindo aqui só para ver mesmo, né? Matar aquela saudade. E também, se você quiser estar vindo também para entregar seus compromissos. E não se esqueça, como eu já passei para o pessoal da igreja, se você puder trazer aqueles donativos, algumas pessoas já entregaram para nós hoje, o pessoal da igreja já sabe o que nós estamos falando. Então, por favor, traga na quarta, traga também na sexta ou no domingo. Já hoje várias pessoas nos entregaram, e nós queremos de alguma forma atender algumas pessoas aí que estão necessitando prioritariamente a família nossa, né? Os domésticos da fé, que é a nossa prioridade. E lógico, se a gente puder estender isso, será maravilhoso também, mas a priori é a nossa família da fé, tá certo? Então é isso que eu quero falar para vocês, e vamos conduzindo, vamos caminhando, e eu tenho certeza aí que será um tempo maravilhoso que nós estivermos aqui. E continue orando para conosco, ore pela sua igreja, interceda por nós, interceda pela liderança, interceda. Quando digo a liderança do nosso país, continue apresentando em suas orações toda a causa, tudo que nós estamos vivendo, continue colocando isso diante de Deus nesses dias, e pedindo para Deus também, como eu tenho falado, direção. Nós precisamos de direção, amém? Nós precisamos compreender o que Deus está fazendo no meio disso tudo, porque eu creio que Deus, Ele não simplesmente deu uma corda no cosmos, no mundo, e ele deu um ponto de partida, deu corda, virou as costas e seguiu a vida dele. Não, Deus, ele está sim participando, Deus está atuando neste momento que nós estamos vivendo, Deus está de alguma maneira também se movendo, e nós precisamos compreender e entender o que é que Deus está fazendo agora, o que é que Deus neste momento, como que Deus está atuando e como que Deus está agindo nestes dias, para que a igreja possa ser, como eu falei há alguns tempos. Ontem eu estava numa live com o pastor Marlon, e nós tratávamos sobre isso, uma igreja profética, né? Uma igreja que esteja alinhada ao que Deus está fazendo, uma igreja que esteja comprometida com aquilo que Deus está fazendo, uma igreja que está entendendo quando Deus tiver que ajustá-la, quando Deus tiver que de alguma forma corrigi-la, direcioná-la, ela vai entender também. Uma igreja que entende que se ela tiver com a rota dela fora do caminho, fora de rota, ela sabe que ela precisa buscar em Deus, recalcular essa rota, para que ela volte à direção, no caminho que Deus estabeleceu para que ela possa caminhar e andar, amém? Então nós precisamos entender, e é isso que eu tenho dito muito para as pessoas: procure buscar, procure ouvir do Senhor, procure ouvir de Deus,
Procure ouvir o que o Senhor tem para liberar, o que Deus está nos passando, e assim você vai carregar, como eu disse no culto na quinta-feira, as suas próprias impressões, a sua percepção espiritual de tudo que está acontecendo, e eu tenho certeza que você vai entender isso, o que Deus está nos direcionando. Amém? Vamos então começar nesse momento. Antes de começar, vamos fazer mais uma oração. Eu quero orar para a gente poder se preparar para aquilo que nós vamos tratar hoje. E eu tenho pedido muito a Deus, amados, que não sejam as minhas palavras, é lógico, mas que sejam as palavras do Senhor. Porque falar qualquer um fala, até papagaio fala, não é verdade? Você ensina papagaio a falar, ele fala. Agora, a questão é o que nós estamos falando. Às vezes, muitas pessoas têm o que falar, têm o que dizer, falam até demais, mas não falam o que precisa ser falado. Não falam de acordo com aquilo que Deus naquele momento diz para falar. É como eu disse, né? Profetas, eles falam o suficiente, o necessário. Você vê que quando um profeta chegava para alguém para liberar uma palavra, para dar uma palavra para aquela pessoa, ele falava de uma maneira reta e curto, e ele virava as costas e saía, e a pessoa ficava naquela questão assim, né, meio que a ver navios, não é verdade? Você ficava assim, mas é lógico que a pessoa sabia o que é que Deus estava tratando com ela. Eu acho muito interessante essa experiência, porque Deus vem tratando muitas coisas com a gente. De repente nos chega uma palavra profética, alguém libera sobre nós, e aquilo entra, e você vê como que Deus é pessoal, não é? Você observa como é que Deus ele tem estado conosco, tratado conosco. Isso é maravilhoso. Então Deus entende o momento que nós estamos vivendo, o momento que estamos passando, e que parte do processo que nós estamos, e Deus ele está nos conduzindo. É como na última casa de paz, agora terça-feira, aonde até minha esposa deu uma palavra. E ali naquela palavra lá de Deuteronômio capítulo 8, onde diz que Deus levou o deserto para provar, para ver o que estava no coração e assim por diante. Mas o interessante é que Deus esteve com eles em todo o caminho, independente se foi levado para provar, para ver o coração, para ver o que está lá dentro. O importante é que Deus estava e que Deus esteve com eles em todo o caminho. E essa é a garantia que todos nós temos que compreender e que nós temos que ter, que não importa o caminho, mas Deus estará sempre presente. E essa é a diferença. A diferença não é para onde nós estamos, a diferença não está para onde nós estamos indo, a diferença está com quem estamos indo. A diferença não está para onde estamos indo, mas assim a diferença está com quem estamos indo. E a pergunta que eu faço a você é: com quem você está indo? Para onde você deve ir? Até porque a Bíblia fala que Abraão saiu sem saber para onde estava indo. Você tem noção disso? Então fé não é saber o caminho, fé é saber com quem nós estamos indo no caminho. Porque esse com quem nós estamos indo no caminho é que sabe o caminho. Por isso ele diz: eu sou o caminho. Ele sabe qual é o caminho. Então que nós possamos mais do que nunca buscar isso em Deus, para a gente compreender e ter a certeza de que Ele jamais nos abandonará, e que Ele está conosco em todos os momentos, em toda situação. Ele se faz presente. É como eu costumo dizer, o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, significa que o Senhor é meu pastor, e Ele jamais se ausentará em algum dia da minha vida. A certeza é de que todos os dias o pastor estará comigo na minha vida. Seja ao meu levantar, meu dia a dia, as minhas tarefas, e quando eu for deitar, Ele estará presente. Não tem um dia que o pastor vira e fala assim: rapaz, hoje eu vou tirar uma folga. Não dá não, esse sujeito aí, pelo amor de Deus, quem aguenta ele? Eu não aguento mais essa pessoa, não aguento mais, hoje eu vou tirar uma folga dele. Não existe um dia em que o Senhor possa de repente falar isso conosco. Então, ainda que nós sejamos pessoas, meia fora da curva, mas a gente sabe que Deus sempre estará conosco, cuidando da gente, nos dirigindo, cuidando de cada um de nós, e isso é maravilhoso saber. Amém? Então vamos orar um pouquinho. Pai, nós nos preparamos agora para ouvir da sua palavra e receber daquilo que o Senhor tem para tratar com cada um de nós. Eu peço que o teu Espírito Santo venha nos iluminar neste momento.
E Pai, como eu sempre digo, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando aos corações, que não sejam os meus conceitos, mas que seja a sua palavra sendo liberada sobre essas vidas. Pai, que seja o Senhor ministrando sobre essas pessoas, que sejam elas recebendo daquilo que o Senhor preparou para elas viverem. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro com essa certeza neste momento, e eu peço, Deus, que o Senhor então venha falar, Pai, que o Senhor venha trazer inspiração, direção, manifeste os dons do Espírito Santo nesta hora, manifeste os dons de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom de profecia, o dom de discernimento de espírito, manifeste os teus dons neste momento, meu Pai, para que a gente possa nesta hora ser tocado pelo Senhor, para que não sejam palavras soltas ao vento, para que não seja uma simples palestra, para que não seja, meu Pai, uma simples ministração, não, mas que seja a tua palavra, aquela palavra no qual Hebreus declara que é uma palavra que penetra o interior desta pessoa, Pai, separando a medula, separando, meu Pai, dividindo, meu Deus, tudo aquilo que precisa dividir para trazer discernimento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, e assim eu oro neste momento, Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, que o Senhor venha nos dirigir, que o Senhor venha organizar, que o Senhor venha falar, e até o que não veio ao meu coração, que o Senhor sabe e conhece todas as coisas, possam ser declaradas também neste momento, em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Glória a Deus, amados, em nome de Jesus. Queridos, o que eu quero tratar com vocês aqui hoje, nesse dia de hoje, e eu confesso que o que veio a mim foi, como eu disse ontem, de uma conversa que eu tive lá com o pastor Marlon, a live que nós fizemos, e foram 2 horas maravilhosas, nós conversando, ali batendo um papo, ele falando daquilo que Deus colocou sobre a vida dele, a gente também passando algumas coisas que Deus tem nos transmitido, e de repente, no meio daquilo ali, ele soltou uma palavra, mas ele seguiu. E sabe quando aquela palavra, a pessoa está conversando com você, ou você está no meio de uma ministração, no meio de uma pregação, no meio da igreja, e de repente alguém que está ministrando, ele solta uma palavra, e você, aquela palavra, ela te afeta, não é verdade? Aquilo te dá um impacto, te dá um estralo, e aí continua, mas você fica com aquilo na cabeça, sabe? Você fica com aquele negócio dentro da tua cabeça, você fica assim, rapaz. E aí então eu comecei a meditar nisso. Hoje vim para cá, comecei a meditar, a preparar a palavra, e aí Deus foi colocando algumas coisas no meu coração, foi trazendo algumas coisas ao meu interior. Eu quero compartilhar um pouquinho com você acerca disso. E é muito importante, quando você está ouvindo uma palavra, é lógico que a gente às vezes prega aí 50, 1 hora, 1h20, sei lá, dependendo de como o Espírito direcionar e a inspiração. Mas é lógico que você não vai se lembrar de tudo. Você não vai se lembrar de tudo que foi falado. Você só vai se lembrar daquilo que Deus falou com você. Então, quando você está ouvindo, Deus vai tocando em alguns pontos, você está ouvindo. Por isso que é bom você se expor à palavra de Deus. Às vezes, é lógico, você pode, de repente, numa correria, você ouve ali um devocionalzinho, um negócio de 5, 10 minutos, não é verdade? Até tudo bem. Mas eu creio que nós, como cristãos, precisamos estar exposto à palavra, à ministração da palavra. Porque, como eu disse, às vezes, em 60 minutos, é lógico que tudo não vai ser tratado diretamente contigo, mas algo ali vai falar com você. Então a chance de Deus tratar alguma coisa com você em 60 minutos é muito maior do que de repente em 10. É lógico também que Deus ele não é limitado a isso, mas é muito importante que você esteja se expondo àquilo que Deus está falando, se expondo àquilo que Deus está dizendo. E uma coisa que eu acho fantástica, amados, é quando nós estávamos com os nossos cultos normais, as pessoas, elas nos procuram depois dos nossos cultos, e elas falam assim: pastor, eu saí de casa dizendo assim, Deus, usa o pastor hoje, usa o teu servo, e é incrível, o Senhor falou tudo que eu precisava ouvir. Agora o que é interessante, é que você vê que essa pessoa, ela já vem naquele estado de oração, em espírito de oração, esperando com que Deus fale com ela, e é lógico que Deus vai falar com ela. Amados, a gente não perde tempo com quem não quer saber de nada, com quem não dá atenção.
Você fala uma vez, não dê atenção, você fala duas vezes, não dá atenção, você meio que deixa de lado ali. Agora, com aquele que realmente quer ouvir, eu tenho certeza que com esses, Deus, Ele mais do que nunca, Ele quer tratar com essas pessoas. Então eu espero que, antes de começar, você tenha dito isso. Deus, usa o pastor, que coloque uma palavra na boca dele, que seja uma palavra precisa, que seja uma palavra certeira, que seja uma palavra oportuna para esses tempos que nós estamos vivendo, que ele venha de alguma forma falar comigo, e ainda que de repente algo seja muito duro, mas que possa ser o Senhor falando, e você entenda que Deus, em alguns momentos, Ele pode tratar com a gente dessa maneira. Amém? Queridos, o que quero transmitir para vocês e passar para vocês, uma coisa que está assim, nesses dias, no meu coração, é que nós não simplesmente, é lógico que nós somos seres humanos, é lógico que nós somos pessoas a quem olhamos para uma realidade, olhamos para um momento, olhamos para aquilo que estamos vivendo, e aí então, amados, é lógico que diante de uma situação a gente quer que aquilo passe logo, né? A gente, diante de um aperto, diante de um momento difícil, nós queremos que aquilo passe logo. Então nós oramos, a gente pede, não, mas vai melhorar, as coisas vão se caminhar, e como eu disse, ok, não há problema algum nós orarmos sobre isso, não há problema algum nós tratarmos sobre isso, e eu acho que eu creio que é válido sim isso diante de Deus, você declarar e que a situação passe, que as coisas se conduzam, eu creio, amém? Só que o que é importante nós entendermos, como eu já disse, só para relembrar algumas coisas, nada escapa das mãos de Deus. A gente precisa entender isso, que nada escapa do controle de Deus. Deus é soberano, ou seja, Deus tem o controle, Deus tem o domínio de todas as coisas. Deus é alguém, amados, que diante de tudo que está acontecendo, Ele não é pego de surpresa. Deus não, em nenhum momento, Ele é pego assim, de uma maneira que você fala, Ele se surpreenda com aquilo. É como eu até conversava com uma pessoa, e eu perguntei isso para ela, e eu disse, você acha que Deus não sabia que Davi iria pecar, quando Deus o escolheu para ser rei? Você acha que em algum momento Sansão não ia ter alguns deslizes? Mesmo sabendo isso, Deus escolheu a Sansão. Você acha que Pedro também em alguns momentos ia afundar e ia negar? Ou até mesmo Judas? Será que nós pensamos que Deus é pego de surpresa em algum momento? Então nós precisamos entender que o que está acontecendo, Deus não é pego de surpresa não, meu amado. Deus, Ele já tinha ciência de que tudo isso iria acontecer. E eu vou dizer para você, e nada atrapalha o plano e o projeto que Ele tem para a humanidade e que Ele tem para todos nós. Nada atrapalha Deus. Então isso faz parte. Deus sabia que isso de alguma forma iria acontecer, e Deus também já criou também de alguma forma meios de como nós vamos lidar com isso e sobressair disso. Então nós precisamos entender que Deus jamais é pego de surpresa, jamais é pego de surpresa. Então o que nós precisamos nesses dias? Nós precisamos buscar em Deus, orar e pedir para Deus o que? Percepção espiritual. E é isso que eu tenho dito a algumas pessoas. Eu chego para algumas pessoas e eu falo assim, o que você está percebendo nesses dias? Quais são as percepções que você percebe que Deus está tratando ao seu coração? E como eu disse, algumas têm falado, é porque a igreja estava muito acomodada. Eu falo, é mesmo, né? Algumas pessoas vão tratando algumas questões com a gente, e a gente observa o quê? Que isso são percepções que o Senhor vai trazendo ao espírito da pessoa, e ela vai entendendo como é que essas coisas vão se conduzindo. E aí então, diante disso, como eu disse ontem, eu conversando e veio ao meu coração, amados, que nós estamos vivendo um tempo, presta atenção, nós estamos dentro de um tempo, e estamos vivendo um tempo de reparos, um tempo de ajustes. Esse é o tempo que nós estamos vivendo agora, e nós precisamos entender esse tempo, para que a gente possa aproveitar o tempo. A gente não diz muito isso, você tem que aproveitar o tempo, você tem que aproveitar o seu tempo. Às vezes você está perdendo muito tempo,
E por que nós perdemos tempo? Porque nós não entendemos em que tempo nós estamos vivendo. Então, se você não entender em que tempo você está vivendo, logo aquele tempo será um tempo perdido para você. Amém? Então vou repetir, se nós não entendemos em que tempo que estamos vivendo, logo aquele tempo será um tempo perdido para você, e aí você acabará agindo ou indo na contramão daquilo, e você não terá benefício algum daquele tempo que você está vivendo, benefício algum. É como diz Eclesiastes, eu acho maravilhoso, Eclesiastes capítulo 3, quando ele diz que há tempo para muitas coisas, há um tempo para todas as coisas. Então ele diz, há um tempo de plantar, como também há um tempo de se arrancar ou de colher aquilo que se plantou. Então, se nós não entendemos que estamos vivendo, por exemplo, num tempo em que nós temos que plantar e semear, quando chegar o tempo de colher, nós não teremos o que colher. Então você precisa discernir em que tempo nós estamos vivendo, para que a gente venha tirar proveito desse tempo, para que o momento que nós estamos vivendo seja um momento benéfico para nossas vidas, para que o momento que nós estamos vivendo possa ser um momento proveitoso, como diz Paulo, para que a gente possa remir o tempo, não perder mais tempo, mas agora sim estar remindo o tempo. Então, o que eu quero começar aqui abrindo para você? O que eu percebo, que nós estamos vivendo um tempo de reparos, um tempo de ajuste. E eu vou dizer para você, amado, o que está no meu coração nesses dias são as cartas de Apocalipse que foram enviadas às igrejas. É isso que está no meu coração de uma maneira muito forte. É isso que está assim, sabe? Vira e mexe, quando eu me recordo, vem ali as cartas de Apocalipse. E eu começo a meditar naquelas cartas, a pensar naquelas cartas. E aí, sabe o que é interessante? É que tem uma carta, se não me engano, a igreja de Laodiceia, que é uma igreja onde ele diz que aquela igreja ela não era nem quente. Você lembra disso? Vamos lá rapidinho, vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 3. Que daí, para eu não falar besteira aqui, não é verdade? Apocalipse capítulo 3. Isso mesmo, igreja de Laodiceia. Deixa eu me ver, isso mesmo. Igreja de Laodiceia, capítulo 3. O versículo 15, ele diz assim, ó: conheço as tuas obras, verso 15. Sei que não és frio e também nem quente. Antes fosse um ou outro. Olha que coisa. Assim, porque tu és morno, e não és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes, sou rico, tenho prosperado, e nada me falta. Mas não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha que interessante, ele diz assim: vocês apresentam uma realidade material, onde todos estão vendo essa realidade material, mas quando a gente entra dentro desse ambiente, entra dentro dessa igreja, e se você tiver uma percepção espiritual, uma percepção profética, você vai perceber que aquilo que aquela igreja está apresentando não é coerente com a realidade espiritual daquela igreja, não condiz com a realidade espiritual daquela igreja. Então logo aquela igreja está desalinhada, desajustada. Então a palavra está vindo para quê? Para justamente despertá-los, para que eles possam perceber e assim se ajustarem. Tempo de ajustes, tempo de reparos. Então ele está dizendo: vocês acham que são ricos, porque vocês prosperaram, vocês não têm falta de nada, mas mal sabem vocês, que na verdade vocês são pobres, cegos e nus. E ele continua: e eu te aconselho, a orientação que ele dá: compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubra, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, não seja mostrada, e colírio para que apliques sobre teus olhos e enxergues. E olha que diz: eu repreendo e castigo todos quantos amo.
Se pois zeloso e arrependa-te, se ajuste, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Então o que nós observamos aqui? Que essa igreja ela estava o quê? Desajustada. Havia alguns pontos nela que precisavam ser ajustados e reparados. Então, se você pegar o capítulo 2 e o capítulo 3, você vai perceber que as palavras que foram liberadas ali estavam dando um prognóstico, né? Mostrando, revelando, trazendo qual era o estado real daquelas igrejas e o que elas precisavam ajustar em suas vidas. Então, o que nós precisamos entender, amados? Que nós temos que aproveitar esse tempo que estamos vivendo para fazer reparos, para fazer ajustes. Até porque, o que nós temos que entender? Que nós não estamos prontos ainda. A palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. O que isso significa? Que nós ainda estamos sendo trabalhados. Nós não somos ainda pessoas aperfeiçoadas. Não somos pessoas concluídas. A igreja ainda em si não está pronta. Não está pronta. Então é fato que você verá algumas coisas acontecerem dentro da igreja, porque nós estamos lidando com pessoas que não são anjos, que não são perfeitas, mas são pessoas em que o Espírito Santo está trabalhando na vida delas. Então esse é o momento que nós temos que entender assim, olha, Deus está assim, trazendo reparos, Deus está nos ajustando, porque nós ainda não estamos concluídos e também não estamos terminados. Então Ele vai continuar operando e trabalhando em nossas vidas. É como Ele tem feito isso. Amém? Então, para a gente começar então a mensagem, abra por favor Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10, o Antigo Testamento. Se abrindo aí em Salmos, depois de Salmos, Provérbios, depois de Provérbios, aí vem Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10. Acharam aí? Amém? Vai acompanhando comigo, caso não tiver com a Bíblia, depois você anota a referência, ali você esteja lendo. Olha que interessante aqui, a minha versão que eu estou usando aqui é a versão século 21 da Almeida. Então ele diz assim: se o machado perder o corte e não for afiado, é preciso muita força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Amém? Se o machado perder o corte e não for afiado, é preciso o quê? Muita força. Muita força. Amados, o autor que escreve Eclesiastes é um homem assim que transmite sabedoria. Eu amo, né? Acredita-se que seja aí o próprio Salomão que escreveu, mas é muito interessante. Porque, sabe, ele tem umas colocações de palavra, ele usa alguns exemplos. E aí você começa a pensar naquilo, é interessante demais, você começa a refletir, você começa a meditar, e aí depois que você começa a refletir, a meditar sobre o exemplo que ele deu, você começa a aplicar aquilo na sua vida. Então é muito interessante o autor, e aí no meio de tantas coisas que ele fala em Eclesiastes, ele me vira e dá uma dessa, ele diz o seguinte: olha, se o machado perder o corte, é necessário muito mais força. Eu não sei se eu estou falando com pessoas aqui que são lenhadoras. Você diz assim, talvez até na tua infância, né, você ia lá, né, como eu escuto com as pessoas, eu ia para o mato, cortava lenha, pastor, para levar para casa, porque lá na roça a gente usava muita lenha. Então talvez você tenha um pouquinho de compreensão que eu estou dizendo. No meu caso, criado na cidade, criado no meio urbano, é meio complicado isso. Mas se você nunca teve contato com a lenha, como que um lenhador trabalha, eu tenho certeza que você já teve contato com faca. E uma coisa interessante da faca é que é muito parecido ali com a lenha, com o machado. Então,
se você nunca teve um contato com machado, você pode ter um contato com a faca e você vai entender muito bem o que eu estou falando aqui, porque serve para ambos. E aí o que ele diz? Que se perder o corte, imagina, se a faca perder o corte, é necessário muito mais força para que ela possa cortar, para que ela possa produzir o que nós estamos esperando que ela produza. Então, como eu disse, irmãos, é um tempo de reparo e é um tempo de ajustes. E o que esse texto está nos ensinando? O que esse versículozinho está passando para nós? Que nós precisamos entender, queridos, nós precisamos compreender que há necessidade, sempre haverá necessidade de se afiar o machado. Sempre haverá necessidade de se afiar uma faca, porque com a questão do uso, quando nós estamos usando, na continuidade do uso daquele instrumento, ele vai perdendo o seu corte, digamos, a sua eficácia. Então esse texto está dizendo para nós o seguinte: olha, vocês precisam entender que sempre haverá um momento em que vocês terão que parar para afiar o machado. Porque o machado precisa ser constantemente afiado para que ele possa ter a eficácia que ele precisa ter. E aí então, por isso que eu estou dizendo para vocês que esse é o momento de nós pararmos para poder afiar os nossos machados, afiar os nossos instrumentos, aprimorar os nossos instrumentos, aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, amados, que aonde as coisas estão paradas, aonde tudo tem se parado, para que então a gente possa parar, aproveitar esse momento e reparar o que precisa ser reparado nas nossas vidas. Por quê, pastor? Porque com o passar do tempo, você observa que aquilo que você fazia parece não ter mais os resultados que antes tinham. No início até tinha um resultado muito bom, havia uma certa eficiência naquilo que você estava fazendo, mas parece que ao longo do tempo, vai se passando os anos, aquela eficácia que se tinha já não tem mais, já não existe mais. E uma das coisas que as pessoas elas não costumam fazer é isso, elas não entendem que o machado sempre precisará ser afiado. Ele sempre vai precisar disso, ser afiado. Por quê? Porque na medida que se usa o machado, ele vai perdendo o seu corte, ele vai perdendo. Então o que é necessário nós entendermos? Que nós precisamos afiar os nossos machados, amém? Que nós precisamos parar, pegar os nossos instrumentos, amém? E afiá-los, aprimorá-los. Porque, amados, não tem como afiar um machado estando ele em uso. Não dá para você cortar madeira e ao mesmo tempo afiá-lo. Vai ser necessário que você pare para fazer tal coisa. É necessário mesmo que haja um momento onde você faz um stop, né? Você para, stop, para você reparar o que precisa ser reparado. Só que o que você e eu precisamos aprender? Que isso não pode ser feito só nesse momento que nós estamos vivendo. Isso deve ser algo constante nas nossas vidas, irmãos. Existem momentos que nós temos que fazer algumas paradas nas nossas vidas, para que a gente possa checar, fazer um check-up mesmo, ver se as coisas estão no seu devido lugar, ver como que as coisas se encontram, ver se as coisas estão funcionando como deve funcionar, ver se as coisas têm eficácias que estão tendo, ou de repente algumas coisas até já perderam a validade nas nossas vidas. Tem pessoas que estão vivendo uma vida e estão insistindo em coisas que já perdeu a validade para você, mas você está insistindo nisso. Você está insistindo nisso ainda. Aquilo chegou, teve uma certa validade, teve um certo uso, foi proveitoso, mas de repente agora é momento de se o quê? Parar, vamos avaliar, vamos ver a eficácia disso, se me está sendo benefício, se me está funcionando. Não está. Então o que a gente faz? Tira, deixa aí, deixa-se ir.
Por isso, então, é necessário você entender que as coisas estão paradas, e para que esse momento seja um momento proveitoso, eu preciso entender, olha, é um tempo de reparo, é um tempo de eu fazer ajustes na minha vida, de eu pegar o meu machado e como é que fala, Johnny? É imolar o machado? Fala? Amolar, né? Amolar. É um tempo de amolar o machado. Amém? É um tempo disso. Para que o quê? E aí que é o ponto mais importante, irmãos. Para que se tenha eficácia. Para que se tenha o quê, pastor? Eficácia. Como eu disse, às vezes no início aquilo era eficaz, mas com o tempo e com o uso, aquilo vai se tornando ineficaz. Ineficaz. Não produz mais os resultados que produzia. Por isso que nós precisamos o quê? Parar e reparar. E por que nós precisamos fazer isso? Para que eu e você nos tornemos eficazes, cirúrgico, preciso. Olha só, presta atenção. Se no uso do instrumento, do machado, ele vai perdendo o seu corte, então nós vamos ter que colocar mais força. E aí ele vai deixando de ser o quê? Preciso. Ele vai deixando de ser algo eficaz. Então, se nós quisermos de alguma maneira nos tornarmos novamente eficazes, precisos, ou seja, eu estou usando o machado e na hora que eu bato, eu quero que ele seja preciso naquilo em que ele está sendo usado para ser. Eu preciso em alguns tempos parar e amolar. Amados, eu percebo o seguinte, Deus, porque como eu disse, a minha palavra é a palavra direcionada para a igreja. Sabe o que eu percebo, que eu vejo? Que Deus está assim de fato parando tudo, e principalmente parou, digamos, entre aspas, a igreja, porque a igreja não para, né? A igreja continua sendo igreja, mas é como se neste momento ele colocasse todo mundo em stand-by, para que nós possamos amolar os nossos machados, amém? Para que nós possamos afiar os nossos machados, para que quando nós retornemos precisos, irmãos, precisos daquilo que nós estamos fazendo. É uma coisa que eu creio, nesses dias, Deus ele tem trabalhado assim, Ele quer uma igreja, que seja uma igreja cirúrgica, precisa naquilo que está fazendo. Não simplesmente uma igreja que sai atirando para tudo quanto é lado e vamos ver quem a gente acerta. Não, Ele quer que seja uma igreja precisa. Quando ela mirar e tirar, ela seja precisa, ela tenha resultado naquilo que está fazendo. Então nós precisamos entender que este momento nós estamos assim para quê? Porque Deus quer nos tornar pessoas precisas. Naquilo que nós estamos fazendo, nós entendemos muito bem o que estamos fazendo. Compreender muito bem o que nós naquele momento, como nós estamos atuando, compreendendo muito bem, entendendo com clareza pelo que nós fomos chamados, pelo que nós fomos direcionados, aonde alguns também ainda nem entendem, não é verdade? Mas eu creio que nesse tempo Deus está te levando a compreender algumas coisas que até então você não compreendia, para que quando você retorne, seja preciso naquilo que você precisa ser preciso. Nós precisamos entender. Porque se nós não entendemos isso, presta atenção, irmãos. Aí o que diz lá no versículo? É necessário que colocar muita força. O que significa, pastor? Deus não quer mais que a igreja dele perca tempo. Ele não quer mais. Ele não quer que a gente perca tempo. Amados, eu não sei se você entende que o que está acontecendo é só para mostrar para nós assim,
os últimos dias, mas os últimos dias mesmos, estão chegando. Eu tenho assim uma percepção muito grande sobre essa questão da volta de Jesus. Sabe assim dentro de mim? Ele está chegando. Ele está chegando. Eu tenho isso muito, parece que está mais vivo do que nunca nesses dias. Parece que se acendeu, despertou isso. Então o que nós precisamos entender que, olha, nós não podemos mais perder tempo. Não podemos mais perder tempo. Como ele disse, é necessário mais força. Então, se a gente fosse um lenhador, pegasse um machado, e ele não tivesse afiado, uma madeira que nós levaríamos 1 hora para cortar, nós vamos levar 3, 4 horas. Se ele tivesse amoladinho, e a gente fazendo ainda algumas pausas para amolá-lo no meio do processo, nós levaríamos 1 hora, ou quem sabe até menos tempo. Então o que a gente vê? Que muitas pessoas, quem sabe você tem vivido os seus últimos dias, você tem perdido tempo. Posso falar uma coisa? Jesus, Jesus, vou te falar, tem pessoas que já não era para estar onde estão, aonde continua estando hoje. Não era mais para você estar onde você está, você sabia? Tem pessoas que já eram para estar fora do país. Tem pessoas que já eram para estar em outros lugares, amados. Tem pessoas que já eram para estar vivendo aquilo que Deus colocou para elas viverem. Mas quantas dessas pessoas têm perdido tempo? Porque você não tem parado para afiar o machado. Digamos, era para você estar muito mais avançado. Pastor, você crê? Lógico que eu creio, irmãos. Lógico que eu creio. Você não lembra de Josué, quando chegou no fim da vida, Deus veio para ele e falou assim: mas tinha muita terra para você conquistar ainda, Josué. Ou seja, Josué não viveu tudo que ele tinha para viver, irmãos. Ele não viveu tudo que ele tinha para viver. O que eu e você precisamos é o que? Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver tudo que o Senhor deseja que eu viva. Só que para isso é necessário a gente entender que é necessário algumas paradas. Isso é muito importante, irmãos. Entenda, pelo amor de Deus, receba isso como palavra de Deus na sua vida hoje. Que não seja simplesmente, ai que palavra, nossa, que palavra que o pastor está ministrando, nossa, que palavra. Não, eu não quero nem saber de elogios, irmãos. Eu não estou aqui para, não quero elogios, não quero nada. Eu quero simplesmente que você dê ouvido ao que Deus está falando para você nesse momento. Para que quando as coisas começarem a normalizar nesse mundo aí fora, e você voltar para esse mundo, você saiba o que você tem que fazer, que você entenda o que você precisa fazer, que você compreenda pelo que você foi chamado, que você entenda, que você retorne mais leve, mais direcionado, com um foco ajustado. Então aproveite esse momento, pelo amor de Deus. Aproveite esse momento de ajustes, de reparos na sua vida, para que você possa sim aprimorar o que precisa ser aprimorado, para que a tua visão que está embaçada se desembace, e você vai ajustando o foco e começa a ver com clareza aquilo que você vem trazendo com excesso. Nós já falamos sobre isso, trazendo com excesso. Você, olha, vou deixar isso para trás. Por quê? Porque eu não posso mais perder tempo na minha vida. Eu preciso ser preciso. Eu preciso ser preciso. Mas tem muita gente que está perdendo tempo. Eu falo, você corre, a hora é agora. Não dá mais para ficar esperando, não dá mais para ficar assim, boca aberta, olhando. Não. A hora é agora. Então aproveita essa paradinha que nós estamos dando, essa paradinha, para você reparar, ajustar e colocar as coisas que você precisa colocar no seu devido lugar. Sabe por quê? Aí você vai entender. Quando a gente não afia o machado e ele perde o corte, nós nos tornamos pessoas desgastadas.
Você está desgastado, cansado. É como eu vejo muita gente, irmãos, cansada, desgastada, frustrada, desanimada. É tudo que vai gerando, vai se gerando. Porque como vai precisar colocar mais força para fazer o que tem que ser feito, você vai se cansando. Ao se cansar, você desanima. E aí, como você vê que não tem eficácia, você está batendo o machado, mas parece que o machado não está cortando, você acaba o quê? Se frustrando. Se frustrando. Então nós precisamos entender o quê? É o momento que eu tenho que afiar as coisas, colocar as coisas muito bonitinhas no seu devido lugar, para que eu não venha me desgastar mais, para que a minha vida não se torne uma vida dificultosa, pesada. Não, porque a coisa mais triste que tem, irmãos, eu falo isso porque eu já vivi momentos assim. Nós, ministerialmente falando, nossa, eu comecei com aquele desejo, aquele amor, aquela entrega, e aí vai acontecendo situações, você vai passando, e aí um peso vai vindo sobre você, e você não vai fazendo aquelas paradas que você precisa fazer para afiar as coisas. Aí aquilo que para você era tão prazeroso se torna desgostoso. E você foi chamado para aquilo, você sabe que foi, mas aquilo vai se tornando um martírio para você. Aonde você vai entrando num estado de tristeza, de angústia, de calamidade, você começa a se questionar, a questionar quem você é, a questionar sua identidade. Você começa a orar, meu Deus, o que eu estou errado, para onde que eu estou? E Deus fala, simplesmente, meu filho, porque você acha que você é Deus. Como assim Deus, pastor? Você não entende as suas limitações, meu filho. E é interessante que quando a gente olha para Jesus, Jesus ele fazia as paradas dele. Jesus procurava se afastar, estar em oração. Lá no poço de Jacó, você lembra que ele se assentou? Lembra? Porque estava cansado do caminho. Ele deu uma paradinha. Nós precisamos, irmãos, aproveitar os tempos de reparo, os tempos de ajuste. Porque senão você pode cair no desuso. Você usa tanto uma ferramenta que depois não tem como mais recuperá-la. Ai, não serve mais. Aí você cai no desuso, se torna inútil. Se torna inútil. O que nós precisamos então, pastor, nesses dias? Presta bem atenção. Presta atenção. Eu sei que de repente eu posso estar falando com pessoas que nunca me ouviram, né? não fazem parte aqui da nossa igreja. Quem é que da nossa igreja já deve estar mais acostumado com o que eu vou falar aqui agora. Mas de repente até você que está aí acostumado, de repente Deus ele quer te fazer lembrar algumas coisas, te fazer entender algumas coisas. Sabe o que eu percebo, irmãos? Como é que a gente faz esse reparo? Como é que é esse momento de ajuste nas nossas vidas? Como que isso funciona? Tá, pastor, estou parado, estou em casa, ou não tenho trabalhado tanto quanto eu trabalhava. Tenho até estado um pouco mais descansado, embora pensando em algumas outras questões, mas tenho estado mais descansado. E aí? Como é que eu faço esse reparo? Como é que faz? Primeiro, como eu já disse, irmãos, é necessário parar. Tem que parar. Chega uma hora que a gente tem que, sabe, parar com tudo que nós estamos fazendo. Parar com tudo que a gente está fazendo.
Nós precisamos fazer isso. E antes do que eu vou tratar aqui, deixa eu, que me veio aqui agora, Lucas capítulo 15, versículo 8. Eu ia direcionar aqui, mas eu já volto, mas me veio isso ao coração. Lucas capítulo 15, versículo 18, não, verso 13, né? Deixa eu ver aqui. Não, 8, versículo 8. Lucas 15, 8. É a parábola da dracma perdida. Olha o que ele fala aqui, muito interessante a parábola. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não vai à casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. E eu vos digo assim que assim a alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Olha que interessante, essa mulher, ela perdeu uma dracma, ela tinha 10, e ela perdeu uma dracma, ela fica com 9 dracmas. E eu não sei se você seria como essa mulher, ou de repente como eu, não sei que aonde você olharia e diria assim, mas pelo menos eu ainda tenho 9, não é? Eu ainda tenho 9, perdi uma, mas eu ainda continuo com 9. Mas amados, isso aqui é um exemplo para nós, aonde nos mostra que no dia a dia, diante daquele frenesi todo que a gente vive, correria para lá, correria para cá, ele está dizendo que existem algumas coisas que nós vamos perdendo, irmãos, e a gente nem percebe. Você já notou? E se você parar para pensar um pouquinho, você fala: puxa vida, eu era desse jeito. Teve uma época na minha vida que eu fui assim. Que a igreja era assim. E de repente, no meio disso tudo, né? E tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, as responsabilidades, as obrigações, e isso tudo vai sendo colocado em cima de você, e você não percebe que no meio do caminho, presta atenção, a gente não percebe que no meio do caminho nós vamos perdendo algumas coisas. Então, se hoje ela perdeu uma, amanhã ela pode perder 2. E se amanhã ela perdeu 2, ela pode depois perder 4. Ela pode perder. Então, antes que você perca mais alguma coisa, pelo amor de Deus, para agora e aproveite esse tempo. Porque se não for agora, em algum momento você vai ter que parar, meu amado. Você vai ter que parar. Eu já vi, por exemplo, onde mãe tem que sair de casa porque o filho está nas drogas, e aí ela vai ter que agora parar tudo, a vida toda, para dar atenção àquele filho. É quando um casamento que entra em crise, e aí então aquele casal vai ter que parar tudo para tratar daquilo. Então por que não fazer algumas outras paradas antes que perca muito mais coisas? Como essa mulher. Quando ela percebeu que ela perdeu, graças a Deus, ela já falou: opa, peraí. Amados, existem muitos valores que nós vamos perdendo. Oh Deus. É isso que ele fala para a igreja: igreja, minha igreja, vocês perderam muitos valores. Muitos valores. Vocês têm até uma certa aparência de igreja, vocês têm, mas ao longo do tempo, vocês foram perdendo muitos valores, muitas coisas.
Só que vocês precisam mais do que nunca aproveitar esse tempo que eu tenho dado a vocês, para que vocês possam rever aonde foi que vocês perderam esses valores, qual foi o valor que você perdeu. E aí o que o texto diz para nós aqui da parábola? Que essa mulher então, ao perder, sabe o que ela fez? A primeira coisa, ela se voltou para dentro da casa dela. Olha, ai Jesus, tem muitas pessoas perdendo coisas dentro de suas próprias casas. Está lá, mas está perdido. Está lá dentro. Está esquecido ou foi desprezado, foi deixado de canto ou abandonado, mas está lá, mas foi deixado de canto. Diz que essa mulher então se volta para a casa dela. Onde que você tem estado muito nesses últimos dias, hein? Para dentro da tua casa. Olha para onde que Deus levou você, para que você olhe para dentro da tua casa agora, para que você olhe para a tua vida num todo, e que você possa perceber agora, nesse momento, o que é que de repente você perdeu, foi deixado de lado. E o que ela fez? Ela acendeu a candeia. Acendeu a candeia. O que ela fez? Ela trouxe luz. Luz. E aí o que é interessante, amados? Que se nós quisermos encontrar aquilo que nós perdemos, está sendo dito para nós: no escuro você não vai achar nada, você precisa lançar luz. Luz, você precisa iluminar, você precisa clarear, para que você possa enxergar melhor, para que você possa ver melhor. E o que é interessante é que quando ela lançou luz, ela viu que tinha muita coisa fora do lugar e tinha muita sujeira ali. Ela percebeu isso, ela entendeu isso, não é verdade? Ela viu isso, que tinha muita coisa fora do lugar. O que é luz? Lembra de Deus no início da criação de todas as coisas? Haja luz. E quando ele haja luz, então Deus começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Porque diz que a terra existia, ela só era sem forma e vazia. Ou seja, estava uma desordem. Então tem pessoas que estão com uma vida aí desordenada, uma bagunça, as coisas fora do lugar, porque não estão acendendo a luz para enxergar o que realmente precisam ver. E quando nós falamos de luz, falamos da palavra. Quando falamos da palavra, falamos de revelação, irmãos. Então o que nós precisamos nesse momento? De uma revelação que o Espírito Santo traga da palavra. Porque quando essa revelação vem, ela expõe, ela põe para fora. Aí você começa a enxergar a realidade da coisa. É aí que você começa a enxergar a realidade das coisas. Por isso que um crente sem revelação é um crente apagado. É um crente em desordem. Um crente que não está cumprindo a vontade de Deus na vida dele. Por isso é necessário nós fazermos essas paradas para reparar o que precisamos reparar, ajustar o que precisamos ajustar, para que a gente possa achar o que nós perdemos. Só que nós só vamos conseguir isso através da palavra, meu amado, de uma revelação. Eu digo revelações pessoais, o rema de Deus nas nossas vidas, aquilo que Deus trata diretamente, aquilo que Deus tem falado, e aquilo que Deus vai expondo, aquilo que Deus vai colocando diante de nós, mostrando as verdades, mostrando que nós somos, mostrando o que deixamos, mostrando tantas coisas. E aí o que acontece? Aí diz que ela varreu toda a casa, ou seja, ela fez um faxina. E eu não sei se, eu espero que sim, né? Você também, estando em casa, né? Se você já fez faxina aí na sua casa.
E é interessante que é um dia que, principalmente as mulheres, elas se preparam para esse dia. Você já observou, não? Ela marca na agenda e fala: tal dia é o dia que eu vou fazer faxina. E aquele dia, o marido vai para fora de casa, os filhos vão para fora, e ela fala: eu não quero ninguém aqui, porque eu estou passando pano, eu vou arrastar os móveis, e não me traga ninguém aqui nesse dia, porque é o dia que a mulher está mais bonita em casa também, não é mesmo? Então assim, é um dia que ela se prepara para o dia aonde ela vai limpar, aonde ela vai colocar as coisas no seu devido lugar. É esse dia. E é que é interessante, quando lança a luz, ela então faz uma faxina. Eu não sei se a faxina que você faz é assim: você levanta o sofá, arrasta, puxa os móveis, enrola o tapete, levanta a cama. Não é assim? Quer dizer, primeiro a gente tira algumas coisas do lugar, não é? E depois a gente volta com isso no lugar. O que isso significa? Presta bem atenção. Que quando nós damos esse momento de parada que nós estamos vivendo, é o momento em que você precisa tirar algumas coisas do lugar, temporariamente. E depois você pode colocar. É uma faculdade que às vezes você vai ter que parar, vai ter que trancar pelo menos por um certo período, até que depois você possa voltar. É uma viagem que de repente você tem que adiar. É um dinheiro que você tem até preparado para aplicar em algo, mas de repente você vai ter que esperar um pouquinho antes de aplicar. Alguns projetos que você tem no seu coração e que você quer colocá-los em prática, ou até você já tem colocado em prática, mas antes de fazer isso, às vezes é necessário, tira um pouquinho do foco e corra atrás dos valores, aquilo que é essencial, aquilo que neste momento é o que vai manter todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Amém? Todas as outras coisas. Não que isso não seja importante, mas de repente não é o momento, não é oportuno ainda. Um dia pode ser. E aí diz que o que essa mulher fez? Ela varreu a casa e procurou com cuidado. É assim, com cuidado, com atenção, com diligência. Amados, não tem jeito. Existem coisas que nós temos que afastar e ter um foco. Esse momento de parada é um momento que você tem que afastar muitas vozes, às vezes até deixar de ligar para algumas pessoas, se distanciar de outras. Sabe, é um momento muito importante para que você possa ter atenção naquilo que você está fazendo, diligência naquilo que você está fazendo, para que você possa achar. Então observe o que essa mulher fez para poder ajustar as coisas na vida dela. Ela parou. Quando ela percebeu que ela perdeu algo, o que ela fez? Ela parou para correr atrás daquilo, para correr atrás daquele algo. Então nós estamos vivendo um momento, presta atenção, de afiar o machado. Estamos no momento de amolar o machado, para que nós possamos nos tornar mais eficazes, para que nós não venhamos mais a perder tempo. É necessário nós fazermos isso, porque nós estamos em um tempo de reparos e de ajuste. O que você precisa nesse momento reparar? O que você precisa nesse momento ajustar na tua vida? Então aproveita, porque esse é o tempo, e eu digo que há um favor para que isso aconteça sobre as nossas vidas. Eu vou falar porque está vindo. A quem você precisa ligar nesse momento
e se retratar. Faça isso agora. Aproveite esse momento agora, para você reparar o que você precisa reparar na tua vida, a quem você também precisa reconhecer o erro, de você chegar e dizer: olha, eu errei. Vou dizer mais, a quem você está devendo. Fala aí, a quem você está devendo, e você precisa acertar as contas, hein? Ajustar as contas. Você já ouviu esse termo, né? Ajuste de contas. Amados, há um tempo para ajuste de contas, para acertar as pendências, e quando esse tempo passar, você sair leve, seguindo no propósito, aquilo que Deus estabeleceu para você. Amém. Amém. Então, que essa palavra seja um momento proveitoso, e como eu disse, pelo amor de Deus, tá? Eu não tem problema, se quiser mandar, pode mandar também, mas eu quero que realmente você pegue isso e diga para si, amanhã você já começa isso, com esse propósito no seu coração: eu preciso ajustar, e eu vou reparar o que tem que reparar, eu vou ajustar o que eu preciso ajustar, eu vou posicionar o que tem que posicionar, eu vou colocar no lugar que tem que colocar, eu vou, mas isso tem que ser amanhã, mais do que nunca, no máximo amanhã, para que você possa se tornar eficaz, bem ajustado e eficaz. Amém? Quero que você feche os seus olhos nesse momento, que você, nessa hora, aproveite esse momento para que você comece a preparar o caminho para tudo aquilo que na sua vida você diz assim: olha, eu vou reparar, eu vou colocar as coisas no lugar em que elas devem estar. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós estamos entrando em um tempo de ajustes, nós estamos vivendo um tempo de reparos, aonde nós estamos parados para poder amolar o machado, afiar o machado, para meu Pai, para que ele possa se tornar eficaz, para que a gente não perca tempo mais. O Senhor quer tornar a tua igreja uma igreja precisa, eficiente, Deus. Não mais uma igreja cansada, não mais uma igreja fadigada, não mais uma igreja desgastada, mas uma igreja, meu Pai, que esteja atuando, seguindo a direção que o Senhor tem para a vida dela, em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor libere um novo fôlego de vida sobre esta pessoa, sobre esta vida. Que o Senhor libere esse novo fôlego de vida sobre esta pessoa, em nome de Jesus. Que teu Espírito renove essa pessoa agora. Que teu Espírito renove esse homem, essa mulher, renove essa jovem, esse jovem, renove essa pessoa, renove esse senhor, essa senhora, renove esta pessoa agora, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, ajuste o foco, a direção, meu Deus, ajuste a direção, Pai, dessa pessoa, em nome de Jesus nós oramos. Nós oramos, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está levando a tua igreja a um novo patamar, um novo nível, uma igreja muito mais forte, uma igreja poderosa, uma igreja gloriosa, uma igreja que vai ser e já está sendo luz, Pai, uma igreja que o Senhor está preparando, uma igreja, meu Pai, que irá ser resposta para essa geração, que essa geração do seu povo seja uma geração que venha impactar esse momento que estamos vivendo, e que venha preparar o caminho para o Senhor,